bem-vindos! Bom, hoje, assim como o título sugere, nós iremos falar um pouquinho sobre o programa de au pair nos Estados Unidos, que foi o intercâmbio que eu fiz quando eu saí do Brasil pela primeira vez, lá em 2019. Bom, caso você seja novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, vai me ajudar muito. Bom, então vamos lá, o que é o programa de au pair? Caso você tenha caído aqui de paraquedas, o programa de au pair, ele é um programa de intercâmbio para jovens de 18 a 26 anos, homens e mulheres, que vão para os Estados Unidos para cuidar de crianças em troca aí de uma troca cultural e de um pocket money, que é uma ajuda de custo semanal que a gente recebe por este trabalho. Infelizmente, esse intercâmbio, a parte do trabalho, ela é muito mais forte do que a parte cultural, porque de acordo com as regras do programa, nós podemos trabalhar até 45 horas semanais, o que dá em torno aí de 9 horas por dia. Um trabalho em tempo integral realmente. Então acaba que fica pouquinho tempo pra gente realmente aproveitar aí essa parte cultural, mas ainda assim, em relação a custo-benefício, é muito interessante porque é um dos programas de intercâmbio mais baratos que existem hoje. Bom, vamos então falar um pouco sobre os requisitos para ser au pair nos Estados Unidos. Primeiramente, você precisa ter entre 18 e 26 anos, ter um nível intermediário de inglês, não precisa ser fluente, né? Até porque um dos objetivos do programa é melhorar aí o seu inglês, mas precisa ter um nível intermediário o suficiente para se comunicar com a família que você estará indo trabalhar e com as crianças também. Precisa ter uma experiência de, no mínimo, 200 horas comprovadas cuidando de criança, né? Não pode ser da família, você pode até usar experiências cuidando de crianças da família, mas essas 200 horas comprovadas precisa ser com outras crianças. Precisa ter um ensino médio completo, não é exigido o ensino superior, porque o programa permite que meninas de 18 anos vão, então é muito difícil você já ter aí uma graduação aos 18, mas também nada impede de você se formar antes e depois, que foi o que eu fiz. Fui com 24 anos, já com a minha graduação, né, com a minha faculdade finalizada. Pra mim foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, mas vai realmente de cada um. Também precisa ter carteira de habilitação de carro, porque você vai dirigir muito lá nos Estados Unidos. É um país que realmente você precisa de carro pra absolutamente tudo. A não ser que você mora em uma cidade muito grande como Nova York, lá tem um transporte público que realmente funciona, você vai estar precisando de carro sim. Tanto pra dirigir as crianças, tanto para você dirigir nas suas horas vagas. E também precisa ter o passaporte, né? Você pode aí tirar o seu passaporte quando você estiver no processo, mas é um documento muito importante que você vai precisar para embarcar. Agora que a gente já sabe quais são os requisitos, como que funciona esse processo na agência. No Brasil, tem algumas agências que trabalham com as agências americanas. Lá nos Estados Unidos, as maiores são a Cultural Care, a APIA e a Au Pair Care. Bom, aí no Brasil, você vai ter que escolher a sua agência, né? A Cultural Care dos Estados Unidos é a mesma no Brasil, é a Cultural Care. A Au Pair Care tem outras agências no Brasil que representam ela, como a STB, que foi a agência que eu fui, e a APIA dos Estados Unidos no Brasil é a Experimento. Então aí você decide qual agência você quer, né? Cada uma delas tem um preço. Os preços são um pouco parecidos, mas uma ou outra ali é um pouquinho mais cara. Assim que você decide fechar com a agência, você vai contactar eles e você vai primeiramente fazer um teste de inglês. É uma conversa realmente com a consultora para eles entenderem ali o seu nível. Eu acredito que na Experimento você tem que fazer uma prova realmente, então essa é diferente. Na STB, que foi onde eu fiz, foi apenas uma conversa. Ela me fez algumas perguntas, me perguntou o que eu faria em caso de emergência nos Estados Unidos, me pediu para explicar um pouquinho sobre a minha experiência em inglês. E assim, mesmo meu inglês sendo bem intermediário, eu consegui ali conversar com ela e passei. É bom você estudar um pouquinho também antes de fazer essa entrevista na agência. Aí assim que você é aprovada para entrar no programa, você vai precisar preencher um dossiê no site deles, colocando ali informações sobre as suas experiências, sobre você, sobre as suas expectativas, tudo que for importante você precisa colocar lá. Vai também precisar adicionar fotos, tanto fotos de você, da sua família, fotos suas cuidando das crianças. Garanta que você tem autorização dos pais para postar essas fotos, isso é muito importante também. Ou até mesmo dá pra borrar ali o rostinho delas, caso não tenha. E também, nas agências, você precisa fazer um vídeo. Geralmente é um vídeo de até 3 minutos de introdução, assim, contando um pouco sobre você, mostrando um pouco da sua rotina. Tem meninas que fazem vídeos incríveis e eu posso dizer que o vídeo é uma coisa que se destaca muito no perfil, porque é ali meio que uma primeira impressão que a família vai ter de você, vai ouvir você falando, vai ver como que você gesticula, qual que é o tom da sua voz. O meu vídeo foi horrível, uma grande vergonha, eu não sei como que eu consegui uma família, mas eu tenho essa voz, né? Todo mundo fala que eu tenho uma voz muito calma e tal, então eu acho que mesmo o vídeo sendo muito ruim, as famílias conseguiram sentir ali que eu era uma pessoa bem tranquila,
que é uma qualidade muito boa quando você tá lidando com crianças que choram, que precisam dessa calmaria realmente para trazer eles de volta. E aí é isso. Terminou o seu application, que é como a gente chama esse dossiê que você vai fazer na agência. Você vai ficar online, seu perfil vai ficar disponível para as famílias encontrarem você. Geralmente são as famílias que entram no seu perfil e solicitam uma entrevista. Então você fica lá disponível, as famílias vão olhando o que eles querem e eles vão te encontrar pelo site. Encontrou a família, fez a entrevista, conversou ali todos os pontos que você quer sobre benefícios, o que eles esperam. Fechou o match, é isso, já tá na hora de agendar o visto, ir pro consulado mais próximo da sua cidade. Não temos consulados americanos no Brasil inteiro, porém a gente tem algumas cidades específicas que, se não me engano, é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Recife. Então você escolhe qual que é o mais próximo da sua casa, agenda essa entrevista e vai. Vai com o coração aberto, vai com a resposta na ponta da língua, vai dizer o que você vai fazer lá nos Estados Unidos, quais são os seus planos para quando você voltar. E é isso, com o visto aprovado, pegou o passaporte, fez as malas, dá tchau pra família e tá na hora de embarcar. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre os benefícios do programa, que assim, esses benefícios são gerais para todas as au pairs, e depois a gente fala um pouquinho sobre benefícios extras que você consegue negociar com a família enquanto você estiver ali no processo de entrevista. O bom para negociar coisa extra realmente é antes de você fechar o match, para que as expectativas estejam bem alinhadas e quando você chegar lá, você já saber exatamente como que vai ser. Então, os benefícios gerais é um salário semanal de 195 e 75 dólares. Muitas famílias arredondam para 200, mas esse é o valor. Você também terá direito a um dia e meio de folga por semana e um final de semana inteiro por mês. 500 dólares por ano para gastar com cursos. Você precisa cumprir 6 créditos estudantis todo ano, né, no primeiro ano, para que você consiga estender para o segundo ano. E no segundo ano também você precisa completar esses 6 créditos para pegar o certificado de conclusão do programa. Aí você terá 10 dias de folga por ano. Geralmente, quem não trabalha de final de semana já emenda, pega 2 semanas e vira 14 dias, mas nas regras gerais, as férias são de 10 dias por ano. Tem a possibilidade de estender o programa por 6, 9 ou 12 meses. Então, quando você estiver chegando aí perto da reta final do seu primeiro ano, você vai receber um e-mail da agência e tem o direito de escolher se você quer estender o programa ou quer voltar para casa. Você também recebe a passagem de ida e volta pela agência. Quem paga isso, na verdade, é a família, quando eles pagam as taxas da agência, mas você tem direito à sua passagem de ida e de volta. Aí, quando você estiver chegando nessa reta final, você também tem direito a 30 dias para viajar pelos Estados Unidos, que eles chamam de Grace Period. Então, você tem aí essa data de extensão do seu visto para que você fique no país e possa viajar e fazer tudo aquilo que você não conseguiu fazer durante o programa. Você também tem direito a um quarto privado na casa. Ter um banheiro privado, ele infelizmente não é regra. Muitas meninas têm, mas infelizmente não é uma regra. Então, a regra é que você tem o seu quarto privado. Inclusive, se você for viajar com a família para qualquer lugar e eles quiserem te levar, eles precisam te dar um quarto privativo. E também a alimentação, né? A alimentação, ela precisa ser bancada pela família, alimentação em casa. Então, no mínimo aí 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Geralmente você pode comer tudo que tiver na casa. Isso também é um ponto muito importante a ser discutido durante as entrevistas, para você realmente entender aí qual que é a vibe da família, né? Como que eles lidam com essa questão. Tem algumas famílias que acabam separando a comida da au pair e da família, que é uma situação muito chata. Então isso é uma coisa também legal de conversar antes, para você não cair numa furada. Agora que a gente sabe aí dos benefícios do programa, vamos falar um pouquinho de quais são as expectativas de uma au pair. Quando você fecha o match, a família, eles têm certas expectativas. Tem muito do que a agência vende pra eles e também muito do que realmente eles precisam de uma pessoa ali pra ajudar em casa. Então, as expectativas do programa são trabalhar 45 horas semanais, geralmente de segunda a sexta. Uma dica é, quanto menor a criança, mais fácil de você ter o final de semana off, porque bebê, por exemplo, não vai pra escola. Então você acaba usando todas essas horas durante a semana e eles não tentam te enfiar uma hora ali no sábado, no domingo, pra realmente cumprir essas 45. Você também é responsável por tudo relacionado às crianças. Precisa lavar as roupas deles, dobrar, guardar, manter os quartos limpos, manter a área de brincadeira limpa. Tudo isso são coisas que são parte do programa e também são negociáveis com a família. Eu mesma nunca precisei lavar roupa de criança em família nenhuma que eu trabalhei, porque os pais gostavam de fazer eles mesmos. Muitas vezes faziam misturada nas roupas deles, então pra eles não fazia sentido me jogar essa responsabilidade. Eu também sempre cuidei de bebês, que exigem muita atenção. Então era muito difícil para eu conseguir parar e fazer alguma outra coisa que não fosse relacionada ao bebê. Então, ainda sobre o ponto que você é responsável por tudo relacionado às crianças, você também precisa cozinhar as refeições deles,
lanchinho, toda a alimentação ali do horário que as crianças estiverem com você é sua responsabilidade. Tem família, de novo, né? Tem família que faz isso e já deixa pronto, mas muitas vezes você tem que fazer mesmo e também manter limpo. Terminou de comer, lavou tudo que a criança sujou, dá uma limpadinha ali no chão, se bagunçou. E aí, dirigir também as crianças para a escola ou para atividades é parte da função da au pair. Por isso que um dos requisitos é ter a carteira de habilitação, porque quanto mais velhas são as crianças, aí a partir de 4, 5 anos, já tem um monte de atividade, você vai ser responsável basicamente por dirigir, né? Tem au pair que cuida de adolescente e basicamente passa o dia inteiro dirigindo um pra cá, buscando outro ali, levando ali. Então vai depender muito, como eu falei, de qual é a idade que você quer cuidar e a idade das crianças da família que você vai ir. E aí outras atividades também relacionadas ao cuidado, planejar atividade, né? Planejar playdate, que é o encontrinho ali dos amigos para eles brincarem. Tudo isso entra também um pouco ali nas atividades que a au pair faz. E também eu pessoalmente adorava fazer playdate. Adorava sair de casa, ir para parque, passar o máximo de tempo possível na rua com as crianças, para realmente gastar energia, correr, brincar. E quando voltar para casa, todo mundo cansado, janta, cama e botar para dormir. Agora também tem alguns benefícios adicionais que você pode negociar com a família antes de você ir, para que você tenha um ano mais tranquilo. Para mim, o mais importante de todos é negociar ter todos os finais de semana de folga, porque realmente é naquele momento ali que todas as suas amigas, as pessoas que você vai conhecer vão fazer coisa, vão sair, vão aproveitar realmente essa parte da troca cultural. Quando você trabalha no final de semana, você acaba perdendo muita oportunidade. Viagens também, né? Dá pra viajar bastante aí final de semana. Principalmente se você tiver numa boa localização, que você pode dirigir para outros estados. Então, ter final de semana de folga é muito importante. E feriados também. Famílias já tentar negociar antes de ter os feriados nacionais de folga, porque infelizmente não existe nenhuma regra na agência que fale que você precisa folgar ou precisa trabalhar. Isso aí vai realmente do entendimento seu com a família. Se eles quiserem, eles podem tranquilamente te colocar para trabalhar, mesmo que eles estejam em casa. Também dá para negociar o uso do carro no tempo off, né? Tem muita família que tem um carro separado só para au pair, então isso não é um problema. Tem algumas que tem um carro compartilhado, que você teria que compartilhar com a família, e tem aquelas que não tem carro mesmo, que aí você tem que se virar. Eles dizem que vão te dar um budget aí, um valor mensal para Uber, mas Uber lá é extremamente caro. Então você paga tranquilamente $20, $30 para ir no mercado. Então não compensa. Na minha opinião, se você quer aproveitar o seu ano nos Estados Unidos, você precisa ter acesso a um carro. Outra coisa que também dá para negociar é ter a gasolina paga pela família para usar no seu tempo de folga. Não é muito comum, mas acontece muito. Bom, eu mesma, em 2 famílias que eu trabalhei, eles pagavam pela gasolina no meu tempo off. Lógico que se eu fosse para um lugar muito longe, eu também tinha o bom senso de encher o tanque, mas nunca foi um problema, então é uma coisa que super vale a pena conversar. A gente parte ali do que o não você já tem. Eu acredito que desde que você tenha bom senso e não peça nada muito fora da realidade, não tem por que você não tentar conversar sobre isso. Outra coisa que eu considero muito um benefício é quando a família te dá um cartão de crédito, tanto para gastar com as crianças quando vocês estiverem fora, tanto para você comprar a sua própria comida. Mas eu nunca tive essa opção, mas as amigas minhas que tiveram, sempre foi ótimo pra elas. Eu geralmente colocava na lista, da semana, coisas que eu queria e comia o que tinha em casa. Eu tive apenas um episódio aí com uma família que eu fiquei poucos meses, que eles eram bem difíceis em relação à alimentação, mas eles eram difíceis com tudo, então era realmente uma família muito ruim. Com as outras eu nunca tive problema, sempre tinha muita opção de coisas pra comer na casa e eu sempre fui muito bem-vinda pra comer de tudo. Mais uma vez, vale a pena conversar e saber como vai ser esse processo. Banheiro privado também é uma coisa que é um benefício extra, né? Não é uma regra do programa, então eu considero como extra. Já tive banheiro privado e já tive que compartilhar banheiro. 1000 vezes ter o seu banheiro privado, com toda certeza, mas pra mim também não foi um grande problema compartilhar. Nunca foi um requisito muito alto na minha lista, porque pra mim não fazia muita diferença. Outra coisa que tem ficado cada vez mais popular é as meninas pedindo um salário maior para as famílias. Geralmente esse pedido de salário maior ocorre no 2º ano, quando você decide estender. Você já tem ali toda a experiência de um ano como au pair, já tem experiência dirigindo. Muitas vezes, até se você estende com a mesma família, você já conhece tudo. Eles não vão precisar perder nenhum tempo te ensinando o trabalho. Então é super justificável que você peça um salário maior. Até porque $200 semanais é um valor baixinho e não dá pra fazer muita coisa. E por último, mas não menos importante, também dá pra tentar negociar aí como benefício extra mais dias de férias. 2 semanas é bem pouquinho pra um ano inteiro. É infelizmente um padrão nos Estados Unidos, mesmo pessoas que trabalham em empresas grandes e tal, eles têm poucos dias de férias.
Então você pode tentar sim negociar um pouquinho mais de dias, tentar tirar ali uma semaninha extra, mas de novo, eu acredito que as chances maiores de você conseguir esses benefícios são para o seu segundo ano. Infelizmente, no primeiro ano, muitas famílias não estão tão dispostas a negociar dessa forma, mas o não a gente já tem. Então, por que não tentar uma experiência melhor? Bom, mas é isso. Meu gatinho tá aqui, ele quer dar oi. Mas é isso, gente. Esse vídeo acabou ficando mais explicativo do que eu queria. Posso fazer um outro vídeo pra contar como foi a minha experiência sendo au pair, né? Agora que a gente já tem uma noção aí de como que o programa funciona realmente. Eu acho que o programa de au pair, apesar de ter tem muita história, se você for pesquisar, tem grupos no Facebook, né? Tem muitas histórias ruins, mas também tem muitas histórias boas. Eu tive uma host family maravilhosa no meu segundo ano. A minha melhor amiga tem uma host family incrível, que se tornou uma família, tanto pra ela quanto pra mim, porque eu passava muito tempo com eles. Então, assim, tem muitas histórias boas. Eu conheci gente incrível durante esse período. Eu melhorei meu inglês em 100%. Hoje em dia eu moro na Europa, eu trabalho numa empresa internacional, falo 100% de inglês todo o tempo, e eu só consegui tudo isso que eu tenho conquistado até aqui graças ao programa de au pair, que foi essa porta de entrada realmente que eu tive para sair do Brasil e começar uma carreira no exterior. Então eu recomendo de olhos fechados. Eu acho que você tem sim que se preparar, tem que estudar, tem que negociar com a família o máximo de benefício que você puder e ir de coração aberto, sabe? Viver cada momento, viver cada experiência e aproveitar realmente. São só 2 anos, né? Para muitas meninas são 1 ano só. Então assim, aproveita, se joga, vive o que dá pra viver, viaje o máximo que der, gasta seu dinheiro, guarde seu dinheiro, faz o que você quiser, compra um iPhone, mas aproveita. Aproveita que é uma oportunidade muito única. Realmente eu recomendo assim pra todo mundo que eu conheço. Por hoje é isso. Obrigada por terem assistido até aqui. Quem ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, vai me ajudar muito. Tô começando agora aí no YouTube, tenho muita coisa pra compartilhar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários. Eu não falei muito sobre preços do programa de au pair, porque realmente os preços eles são ajustados a todo momento, então eu acredito que seja bem mais fácil você entrar no site das agências que eu mencionei e checar você mesmo qual é o preço ali naquele momento. Hoje é isso, obrigada, boa noite!